Avançando aqui, a gente tem algumas chaves para a interpretação correta, tá certo? Então, a primeira chave que a gente tem aqui, a inspiração ela é divina, tá bom? Não foi João que escreveu da sua própria vontade, né? Assim como Pedro vai dizer na sua epístola, né? Que nenhuma profecia foi dada de vontade humana. Nenhum homem quis escrever a respeito da palavra de Deus, mas homens santos escreveram da parte de Deus, inspirados por Deus. Portanto, o livro de Apocalipse, ele não é exceção. É a inspiração divina. Deus revelou para João o que iria acontecer. E a gente sabe que a profecia apocalíptica, diferente da profecia clássica, né? A profecia clássica ela tem dupla aplicação e ela pode ser condicional. Ela pode ou não se cumprir naquele momento. Já a profecia apocalíptica não, né? Ali ela vai se cumprir. Não tem como não se cumprir, né? É a soberania de Deus que está em jogo ali. O segundo ponto, o Antigo Testamento como pano de fundo. A gente vai ver várias vezes João fazendo alusões a passagens do Antigo Testamento, tá certo? Então é muito interessante até que quem tiver a oportunidade de estudar o Antigo Testamento, sei que é um pouquinho complicado, né, por conta que é o maior volume da Bíblia, mas quando você tem um conhecimento, uma visão geral do Antigo Testamento, quando você estuda Apocalipse, você vai ver vários ecos, né? Quando ele fala dos gafanhotos lá na quinta trombeta, etc., você já lembra de uma passagem que está lá no Antigo Testamento, Joel, quando ele fala, né, da invasão dos babilônios, como se fossem gafanhotos. Então, você tem vários elementos que ajudam você a compreender melhor esse texto. Até porque a Bíblia de João era o Antigo Testamento naquela época, tá certo? Então, todo o pano de fundo aqui que a gente vai encontrar nesse livro de Apocalipse, as alusões que João faz, a simbologia, elas estão pautadas no Antigo Testamento. E isso é muito importante para a gente não correr, né, o risco de buscar uma interpretação fora da Bíblia, né? Porque isso é muito comum. Muitas vezes a gente quer buscar a interpretação fora da Bíblia, o que não é o correto. O terceiro ponto é o Novo Testamento. A gente vai ver que existem muito o paralelismo teológico, né? Os temas apontados aqui da teologia no livro de Apocalipse, ele está incorporado em várias outras passagens do Novo Testamento, nos escritos de Paulo, etc. Então tem um paralelismo teológico muito grande, tá bom? O quarto ponto, o simbolismo, né? A gente não toma nada como literal, a não ser que o contexto indique que aquilo é literal. Por exemplo, quando João vê Jesus e diz que é Jesus, eu não vou tomar como um símbolo, tá certo? Porque aquilo ali é literal, é Jesus mesmo, né? Mas quando o contexto ele aponta para uma simbologia e ali é apresentado um símbolo, por exemplo, a gente vai ver mais adiante Jesus sendo retratado como o leão da tribo de Judá. Esse é um símbolo de Jesus, tá certo? Depois ele vai ser retratado como o cordeiro que foi morto. Esse também é um símbolo de Jesus. Mas quando fala de Jesus, é o próprio Jesus, tá certo? O quinto ponto é o pano de fundo da Ásia Menor. Por quê? Como o livro de Apocalipse ele foi escrito para os cristãos do primeiro século, a gente vai ver que muitos elementos, por exemplo, que João utiliza, era comum para os cristãos e eles entendiam de uma maneira clara aquilo, coisa que hoje a gente não consegue. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente for falar da marca da besta, lá no Apocalipse 13, vai falar que a marca da besta ela vai ser aplicada na testa, na fronte e na mão, tá certo? É a marca da besta. Quando você ia para o culto do imperador, né, você participava do culto do imperador, o que você tinha que fazer? Você tinha que carregar um incensário na sua mão e prestar a sua adoração dentro, né, lá do templo que eles produziam para fazer as suas oferendas e prestar sua adoração ao imperador, tá certo? Então, quando você praticava esse culto, você carregava um incensário na sua mão. Para os cristãos do primeiro século, para eles aquilo ali era o quê? Era a marca da besta. Por quê? Eles estavam conscientemente entrando, prestando adoração e carregavam ali nas suas mãos, tá certo? Um incensário ao qual eles prestavam adoração, né, ao imperador, à entidade ali representada. Então, para eles, eles entendiam, né, essa prática lá no primeiro século como a marca da besta. Para nós, hoje, isso vai ser algo diferente, tá certo? O outro ponto aqui, no capítulo 6, o ponto 6, na verdade, a literatura judaica apocalíptica, ou seja, tem muitas referências de João, por exemplo, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vê os 4 querubins, apesar dessa imagem ela estar muito forte em Ezequiel e em Isaías, tem uma literatura apocalíptica que fala também dessa visão,
Então, isso era muito forte nos cristãos do primeiro século também. Eles tinham muito conhecimento dessa literatura apocalíptica. O primeiro Enoque, etc. Esses livros que não são canônicos, tá certo? Mas eles carregam ali algumas referências judaicas. Por exemplo, o próprio Judas, ele utiliza, né, uma passagem a respeito de Enoque, falando a respeito da vinda de Jesus, que você não encontra na Bíblia, porque Enoque não escreveu nenhum texto bíblico, mas esse autor que disse ser Enoque escreveu esse texto, né, falando a respeito da vinda de Jesus, né, colocando o nome de Enoque, ele falou algo que é verdadeiro, tá certo? Por mais que o texto não tenha sido inspirado. E o ponto 7 é a estrutura quiástica do livro de Apocalipse. Lembra do quiasma que a gente viu lá em Daniel? Onde, quando você tem um texto, né? A primeira parte do texto, ela vai ser paralela à última parte. A segunda parte do texto vai ser paralela à penúltima parte. A terceira parte do texto, ela vai ser paralela à antepenúltima parte. E aí você vai ter o meio, que é o clímax. A gente viu isso lá na oração de Daniel, tá certo? Então a gente vê o texto vai fazendo assim, né? Ele vai fechando, e aí bem no centro do texto você vai ter o tema principal. O livro de Apocalipse, ele é trabalhado dessa maneira. A gente vai dar uma olhadinha num quadro daqui a pouco, e a gente vai entender um pouquinho melhor. O 8º ponto é a cristocentricidade do livro. Tá? Muito mais importante do que qualquer elemento que a gente possa descobrir aqui, ou desenvolver, ou aprender, o que tem que estar na nossa mente e diante de nós é que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus e a respeito de Jesus. Ou seja, Cristo é o centro do livro de Apocalipse. As profecias, elas só se cumprem por conta da obra de salvação que Jesus realizou na cruz. E as profecias, elas só vão se cumprir justamente porque Cristo vai, a testemunha fiel, né? Ele vai levar a cabo aquilo que ele nos prometeu. Então, todo o livro de Apocalipse gira em torno de Cristo, não gira em torno da marca da besta, não gira em torno da besta que surge do mar, não gira em torno da besta que sobe da terra, mas ela gira em torno da pessoa de Cristo. Tá bom? Então, tendo esses 8 pontos em mente, a gente pode ficar tranquilo que a gente vai navegar por águas seguras nesse estudo de Apocalipse.